tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula dos estudos continuados em matemática. O tema da nossa aula de hoje é função de primeiro grau. Eu sou a professora Daiane Ramos e nós vamos falar a respeito de algumas situações. Provavelmente você já se deparou, foi ao mercado comprar algum item e o valor a ser pago depende da quantidade que você compra, ou até mesmo num posto de gasolina, quando você vai abastecer o seu carro. Ao abastecer esse carro, o valor que você vai pagar ao final do abastecimento depende da quantidade que você coloca de gasolina, né? Essas são algumas situações que mostram uma relação de dependência. E na aula de hoje nós vamos estudar características de uma relação que nós denominamos de função. Então nós vamos ver o que são essas funções e estudar algumas situações que nós nos deparamos no decorrer do nosso dia a dia. E para aqueles que estão fazendo a mediação via Skype, por favor, acompanhem comigo no quadro. O e-mail de hoje é mariana.guerra@croton.com.br. Não deixe de mandar as suas dúvidas. E hoje, comigo na aula, nós temos a professora Alessandra. Olá, alunos, seja bem-vindo. Eu sou a professora Alessandra Negrini e como a professora Daiane já comentou, então o nosso tema de hoje é o estudo das funções e mais especificamente o estudo de funções de primeiro grau. Então, o que vai caracterizar uma função como sendo de primeiro grau? Que tipo de características ela vai apresentar? Então, ao longo desse estudo, nós vamos trabalhar a partir de algumas questões. Vamos acompanhar no quadro. Então, como que nós podemos relacionar variáveis entre si? Então, esse é o nosso objetivo, pensando em contextos, pensando em características dos conjuntos que nós estudamos na matemática. Então, de que forma eu consigo relacionar uma variável com outra? E o que são as funções diante, então, dessas variáveis? E as funções de primeiro grau? O que me permite caracterizar uma função como função de primeiro grau? Qual que seria a expressão que caracteriza essa função? Quais são os elementos envolvidos? Como que eu represento graficamente? Então, nós vamos investigar algumas dessas características principais de uma função de primeiro grau. E para isso, antes de trabalhar com essas funções de primeiro grau, nós vamos trabalhar com as funções partindo de uma situação que a professora Daiane vai apresentar. Eu já até adiantei qual seria a nossa situação. Nós vamos analisar o abastecimento de um automóvel. Então, nós vamos analisar que relação que existe ali, quais as variáveis ali envolvidas, quando nós vamos fazer esse ato, abastecer o nosso automóvel. Acompanhe comigo no quadro a nossa primeira situação. Um taxista, ele está fazendo uma pesquisa de preços em relação ao valor cobrado pelo litro da gasolina em uma determinada cidade. Durante as suas pesquisas, ele observou em um dos postos com menor preço a seguinte relação. Quando você abastece 5 litros, o valor pago é de R$ 21,25. Quando são abastecidos 9 litros, o valor pago é de R$ 38,25. Quando são abastecidos 28 litros, o valor pago é de R$ 119. E aí, o que nós vamos analisar nessa situação? Qual será o valor pago na compra de 16 litros de gasolina nesse posto? Observe que na nossa tabela nós não temos o valor a ser pago para 16. Nós temos o valor a ser pago por 5, por 9 e por 28. Para nós descobrirmos quanto queremos pagar por 16, nós precisamos analisar essa relação existente. Observe aqui que a quantidade que eu pago depende da quantidade de litros que nós temos. Se eu ponho 5 litros, nós pagamos R$ 21,25. Nós precisamos descobrir o valor de 1 litro apenas. Aqui a gente tem o valor de 5, aqui de 9 e aqui de 28. Para a gente descobrir esse valor de 1 litro apenas, o que nós podemos fazer? Dividir o valor total pela quantidade total de litros. Porque observe que, para a gente saber o valor, nós temos que multiplicar o valor de 1 litro pela quantidade de litros. Com isso, a gente obtém o valor de R$ 21,25. Se a gente quer saber o valor de 1 litro apenas, então nós vamos dividir R$ 21,25 dividido por 5. Ao fazer essa operação, nós vamos obter R$ 4,25. Será que esse valor se mantém
Para as demais quantidades, a gente pode testar fazendo, né, a divisão dos demais. Nós podemos dividir R$ 38,25 dividido por 5. Ao fazer essa divisão, nós também vamos obter R$ 4,25. E ao fazer a divisão de 119 por 5, nós também vamos obter o valor de R$ 4,25. E teríamos que obter esse valor, porque nós estamos abastecendo no mesmo posto, então o valor da gasolina ele não vai variar de acordo com a quantidade, é um valor fixo. O preço pelo litro de gasolina é de R$ 4,25. E como que a gente obteve o valor total, o valor a ser pago? Multiplicamos esse preço por 5. Fazendo essa conta, nós vamos obter R$ 21,25. E assim sucessivamente. E aí, nós podemos voltar no nosso problema. O que o nosso problema dizia? O nosso problema perguntava qual que era o valor pago na compra de 16 litros de gasolina. Observe que nós temos uma relação onde o valor pago depende da quantidade de litros. E como que eu vou descobrir qual é esse valor? O valor será o preço unitário da gasolina, ou seja, R$ 4,25, pela quantidade de gasolina que nós estamos buscando a resposta. Nesse caso, 16. Então, o valor a ser pago será de R$ 68. Observe que existe uma relação de dependência entre o valor e a quantidade de litros, né? E essa é uma relação que possui algumas características. Características essas que a professora Alessandra irá nos mostrar. Quando nós trabalhamos, então, com relações que envolvem variáveis entre si, assim como no problema que nós acabamos de conferir, nós podemos modelar, podemos representar esse tipo de relação por meio de uma função. Mas somente algumas relações específicas, elas vão receber esse nome de função. Então, uma relação, nós podemos entender como um conjunto de pares ordenados. Então, eu associo um elemento de um conjunto com um elemento de outro e construo um par ordenado. Assim como nós temos os pontos numa representação gráfica, por exemplo. Dependendo do tipo de característica que essa relação possui, então ela vai receber o nome de função. E aí nós conseguimos aplicá-la, por exemplo, no cálculo do valor a ser pago na gasolina ou em diversas outras situações. Então, nós vamos agora ao quadro definir o que é uma função e conhecer os seus principais elementos. Então, uma função, ela é uma relação que associa todo elemento x de um conjunto D a um único elemento f de x em um conjunto E. Então, veja, ela é uma relação, mas uma relação particular. Então, ela precisa associar todo elemento de um conjunto D. Então, todos os elementos de D, eles precisam estar relacionados a elementos do segundo conjunto, do conjunto E. E não é uma relação qualquer. É uma relação que associa um elemento do conjunto D a um único elemento do conjunto E. Então, cada elemento de D está associado a um único elemento do conjunto E. Se nós tivermos que todos os elementos de D estão associados ao mesmo elemento no conjunto E, essa relação ela também vai ser função. Então, não importa se no conjunto E eu tenho um único elemento que vai estar associado aos elementos de D. O que importa é que o conjunto D eu esteja utilizando todos os elementos dele, então eu associei todos esses elementos e sempre associando de forma única. A cada x eu tenho um único f de x, ou que nós vamos chamar também de y, presente no conjunto E. E como que nós representamos essa função? Bom, a minha função eu estou denotando por f, então ela é uma função f do conjunto D no conjunto E. Então ela toma os valores no conjunto D, os valores x, e identifica os elementos associados no conjunto E, que são os f de x ou y. Então, esse f de x, ele é a imagem desse valor x pela função f. Então, quando eu construo uma função, eu preciso de alguns elementos. Então, eu preciso
de um conjunto D, de um conjunto E, e eu vou precisar de uma lei de formação. Então, daqui a pouco nós vamos estudar uma lei de formação específica que tem relação com o tema da nossa aula. Então, sempre eu preciso associações entre conjuntos. D e E podem ser o mesmo conjunto. Por exemplo, os dois serem iguais ao conjunto de números reais. Mas eu preciso ter a presença dessas duas características, os dois elementos e da lei de formação quando eu preciso definir. Então, uma forma de representar uma função é a partir desse conjunto de expressões. Então, envolvendo a função f, os dois conjuntos e a relação de x com y. Uma outra forma que nós temos é por meio dos diagramas. Então, com os diagramas, nós vamos ilustrar o que está presente naquela regra. Então, eu tenho um conjunto D com os seus elementos, tenho um segundo conjunto E com os seus elementos e eu vou construir essa função f, que é uma regra que associa os elementos de D a E. Então, a cada elemento de D, eu associo um único elemento do conjunto E. Então, ao x eu associei o f de x, ao elemento A eu associo o f de A, e assim sucessivamente, considerando que todos os elementos do conjunto D, eles sejam utilizados. Mas quais são as nomenclaturas que esses conjuntos recebem? Bom, o conjunto D, ele vai receber o nome de domínio, enquanto que o conjunto E recebe o nome de contradomínio. Então, o domínio, nós podemos interpretar como nosso conjunto de partida. Então, são os valores que eu vou tomar inicialmente e sobre os quais eu aplico a função f. Quando eu aplico a função f sobre esses pontos, eu tenho os f de x, f de a. Esses elementos são do contradomínio. Mas, nós já vimos que o conjunto D, todos os elementos precisam ter associação com os elementos de E. Mas os elementos de E não necessariamente precisam estar associados aos elementos do domínio. Então, podem existir elementos nesse contradomínio que não têm relação com ninguém do domínio dessa função. Quando eu tomo o conjunto E por completo, eu tenho contradomínio. Agora, quando eu considero somente aqueles que são imagens de elementos do domínio, eu construo o chamado conjunto imagem. Então, o conjunto imagem de uma função é aquele em que eu tomo os elementos do contradomínio que estão ligados a elementos do domínio. Então, veja, na construção da função eu tenho o domínio e o contradomínio, mas quando eu estudo os valores que são assumidos por essa função, eu posso investigar também esse conjunto imagem, que é um conjunto que está contido no contradomínio. Esses conjuntos D e E, eles são estabelecidos a partir de relações com as variáveis que nós estamos trabalhando. Então, o conjunto D, que é o domínio, ele sempre é empregado na descrição da variável independente. Então, como o próprio nome diz, ela pode assumir diversos valores, independendo de qualquer outra variável. Já o conjunto E, que é o contradomínio, ele é o conjunto no qual eu construo os elementos que são assumidos pela variável dependente. Então, sempre, o contradomínio, eu identifico variável dependente. No domínio, eu identifico variável independente. E o tipo de função que nós vamos estudar, ele sempre vai trabalhar com uma única variável independente que está associada a uma única variável dependente. Então, nós vamos trabalhar com esse tipo de relação. Então, quando eu construo uma função, eu não simplesmente associo elementos de dois conjuntos. Essa associação tem que respeitar algumas regras. No domínio, eu utilizo todos os elementos. No contradomínio, eu sempre vou associar a elementos de forma única. Então, a cada elemento do domínio, eu tenho uma única imagem. E tudo isso pode ser investigado, tanto algebricamente, como nós construímos os conjuntos, ou também pela representação em diagramas. Os diagramas nos auxiliam em uma visualização do comportamento dos elementos, das características da função que está sendo aplicada. E agora, para refletir a respeito da função,
da sua definição, nós temos uma atividade, acompanhe o enunciado no quadro. Então, aqui nós temos a representação de 3 diagramas, nós temos a ilustração de 3 relações. O objetivo é que você analise cada uma dessas relações, G, H e T, e verifique qual ou quais dessas relações podem ser classificadas como funções e por que elas podem receber essa caracterização ou não. O que torna uma dessas relações função e o que não torna a função. Então, o objetivo é que você compare com a definição, com o que nós já discutimos e justifique a sua resposta em cada uma delas. Então, resolva essa atividade, envie as suas contribuições e, na sequência, nós vamos continuar discutindo a respeito desse tema. Então, vamos descobrir quais dessas relações são funções. Nós vamos ter que analisar cada uma das relações e buscar a definição que a professora Alessandra nos mostrou. Nós precisamos, de uma função, de uma relação que associa um único elemento, todos os elementos do conjunto D, ou seja, do meu domínio, a um único elemento do meu contradomínio. Nós temos que analisar os diagramas e verificar em quais dessas relações existe
essa regra. Então, vamos ao quadro. Na primeira relação, a relação G, o que nós temos? Nós temos aqui que o nosso domínio é representado pelo conjunto M, nosso contradomínio representado pelo conjunto N. Vamos analisar o domínio. Pela regra, nós temos que ter uma relação que associa todos os elementos do domínio. Aqui nós temos o 1 associado ao 3, nós temos o 5 associado ao 2, o 6 associado a 1, mas o 8 ele não está associado a nenhum outro elemento do conjunto N. Então, pelo 8 ser um elemento pertencente ao conjunto M e ele não estar associado a nenhum elemento do nosso contradomínio, a relação G não é função. Por que que ela não é função? Porque eu tenho um elemento que não está associado ao meu contradomínio. Então, essa relação aqui não é função. E se nós fôssemos analisar a nossa relação T? Então, eu tenho aqui, mais uma vez, o meu domínio, só que agora o meu domínio é denominado pelo conjunto P, o meu contradomínio pelo conjunto Q, e eu tenho os elementos do meu domínio, 4, 3 e 2. Observe que o 4 ele está associado a elementos de Q, o 3 está associado a elementos do meu contradomínio, o 2 também está associado a elementos do meu contradomínio. Então, todos os elementos do meu domínio, eles estão associados a elementos do meu contradomínio. A primeira parte, ok, mas só que o que diz o restante? Todos os elementos devem estar associados a um único elemento do meu contradomínio. Observe que o 4, ele está associado tanto ao 1 quanto ao 6. Então, ele não está associado a um único elemento, e sim a dois elementos diferentes. Então, essa relação T, ela também não é função. Por que que ela não é função? Porque eu tenho um único elemento do meu domínio associado a dois elementos diferentes do meu contradomínio. A 1 não é função porque sobra, porque eu tenho elementos do domínio que não estão associados ao contradomínio. A relação T, ela não é uma função porque tenho elementos do meu domínio que estão associados a dois elementos diferentes do meu contradomínio. E agora vamos analisar a relação H. Nós temos aqui o conjunto do domínio como conjunto C e o nosso contradomínio conjunto T. Eu tenho aqui os elementos 1, 2, 3 e 4. Observe que o elemento 1 ele está associado ao elemento 5 do meu contradomínio. O elemento 2 também é o elemento 5. O elemento 3 também é o elemento 5. E o elemento 4 também é o elemento 5. Nós temos que todos os elementos do meu domínio estão sendo associados a um elemento no meu contradomínio. E é o único, porque observe que do 1, ele só está associado ao 5. O 2, ele só está associado ao 5. O 3, ele também só está associado ao 5. E o 4, somente ao 5. Eu tenho elementos diferentes sendo associados a um mesmo elemento no meu contradomínio. E isso pode. O que não pode é o mesmo elemento sendo associado a duas imagens diferentes no meu contradomínio. Então, nós temos que tomar bastante cuidado. Eu posso ter elementos diferentes do meu domínio associados a um único elemento no meu contradomínio, porém, eu não posso ter o contrário. Elementos diferentes do meu contradomínio associados a um único elemento do meu domínio. Isso não é função. Isso daqui é uma função. Nós vamos ver depois uma característica dessa função. Essa função ela recebe um nome especial por causa dessa sua característica. Eu tenho o mesmo elemento, ela sendo levado em um único elemento do meu domínio. Então, isso não pode. Elementos diferentes do meu contradomínio em um único do meu domínio. Mas elementos diferentes do meu domínio em um único do meu contradomínio, isso eu posso sim. Então, veja a diferença entre esses três, né? No primeiro e no segundo, nós não temos a regra, a definição de função sendo satisfeita. E já no último, apesar de parecer que não é função, pelo fato de que eu tenho elementos diferentes elevando a um único, né?
é função. O que não podemos é a volta. Eu não posso ter elementos diferentes do meu contradomínio sendo associados a um único elemento do meu domínio. E antes de nós continuarmos, eu gostaria também de esclarecer que o meu contradomínio, ele nem sempre vai ter todos os elementos associados, como a professora Alessandra já destacou. Na última relação, nós tínhamos um único elemento do contradomínio sendo associado aos elementos do domínio. E os demais não. Eu não tenho essa restrição para o meu contradomínio. Para o domínio, sim. Todos os elementos do domínio devem estar associados. Mas para o contradomínio, não. E o elemento que nós associamos é o que a gente denomina de imagem. A imagem é um subconjunto do meu contradomínio. Então, domínio sempre deve ter todos os elementos associados. Contradomínio não é necessário, né? Eu vou associar apenas a minha imagem. E, tendo em vista isso que nós analisamos, nós já vimos o que é uma função. Na nossa primeira situação, nós falamos a respeito da quantidade a ser paga. Ela depende, é uma relação, tem ali uma relação de dependência entre a quantidade de gasolina que eu coloco no tanque. Então, eu vou pagar valor Y dependendo da quantidade X que eu abasteço. E diante dessas ideias que nós vimos, o que é uma função, nós podemos caracterizar essa situação como sendo uma função. Mas observe que a professora Alessandra nos falou o seguinte: para ser função tem que ter 3 características. Domínio, imagem e uma lei de formação. Então, nós precisamos analisar qual é o domínio daquela situação, qual é a imagem, qual que é a minha variável independente, qual que é a minha variável independente e descobrir qual é a lei de formação daquela situação. Então, agora nós vamos analisar a situação inicial com as características que nós aprendemos a respeito de função. Acompanhe comigo no quadro. A relação entre o preço pago em função do número de litros. A gente já viu que essa relação existe. Observe que litros é a minha variável independente. Porque independente do valor que eu coloco, né, o que vai depender desse litros é o preço que eu vou pagar. Esse preço, ele depende da quantidade de litros que eu coloco. Nós já vimos que a quantidade, 1 litro de gasolina, né, tem o preço a ser pago de R$ 4,25. Nós já vimos isso. E nós vimos também que esse valor a ser pago é a multiplicação de R$ 4,25 pela minha quantidade de litros. Aqui nós vamos representá-la por L. Mas nós queremos a função. Para ser função, nós precisamos definir o domínio, o contradomínio e a minha lei de formação. Lembre-se que a imagem é um subconjunto do meu contradomínio. A gente tem que definir o contradomínio. Quem que é o domínio dessa função? Nós temos que analisar a situação. Vamos lá, nós estamos trabalhando com litros. Nós temos quantidade de litros negativa? Nós temos menos 5 litros, menos 4 litros? Não. Nós temos uma quantidade de litros 0, não posso abastecer o meu carro, então eu vou colocar 0 litros de gasolina, ou eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, quantos litros, né, couber no meu tanque de gasolina. Então eu tenho ali uma variável que ela é ou 0 ou um valor positivo. Então o conjunto do domínio dessa variável nós os temos como sendo o R não negativo, ou R+. O que é esse R não negativo? É o conjunto dos números reais positivo com o 0. Como que nós denominamos isso? Então, escrevendo a nossa função, nós vamos ter que a função P, aqui a nossa variável dependente, ela vai ser o domínio da minha função, é o conjunto R+, reais positivos com o 0. E quem que é o meu contradomínio dessa situação? O preço, ele pode ser um valor real, né? Eu posso ter ali um valor real. Então, o meu contradomínio é o conjunto dos números reais. E qual que é a lei de formação dessa função? A lei de formação é aquela regra que nós temos que vai associar os elementos do meu domínio com os elementos do meu contradomínio. A regra que nós vimos é o valor a ser pago por 1 litro de gasolina vezes a minha quantidade de gasolina L. Então, nós vamos escrever aqui
a nossa função. L associa a minha função P de L igual a 4,25 L. É assim que nós construímos a nossa função. Só que aqui eu tenho um parênteses a ser feito. Observe que nós podemos ainda restringir o nosso contradomínio. Nós podemos analisar o contradomínio da mesma forma que nós analisamos a quantidade de litros. Se nós analisarmos o contradomínio dentro dessa situação que nós temos, nós não vamos pagar um valor negativo no abastecimento do carro. Então, nós podemos restringir esse contradomínio como sendo o valor, como sendo o nosso contradomínio, também como sendo o R+, ou conjunto dos números reais não negativos, isto é, positivos com o zero. Então, a gente pode reescrever essa função restringindo o nosso contradomínio de acordo com a situação que nós temos. Então, a função P, ela pode ser o conjunto, o domínio é o conjunto R+, e o nosso contradomínio é o conjunto R+. A nossa lei de formação, ela continua a mesma. Então, eu tenho aqui P de L igual 4,25 L. O que nós fizemos foi, analisando a situação, restringindo esse contradomínio. As duas formas estão corretas? Sim. Lembre-se que aqui o conjunto R+, vai ser a minha imagem, vai coincidir. Nós restringimos de tal forma que eu tenho o meu conjunto imagem. Lembre-se que a imagem é um subconjunto do meu contradomínio. E não necessariamente todos os valores do contradomínio eles precisam estar associados ao meu domínio. Então, se a gente colocasse como R, o que aconteceria é que nós teríamos valores do contradomínio sem ser associados, no caso, valores negativos. Quando nós restringimos para R+, nós excluímos esses valores de tal forma que a minha imagem ela é um subconjunto do meu contradomínio. Então, essa análise, essa construção da função, ela foi feita dentro de uma situação. Então, nós analisamos a situação que tínhamos a respeito do preço a ser pago. A partir dessa situação, nós definimos a função. Lembrando que a função ela precisa dessas três características: domínio, contradomínio e a nossa lei de formação. E se a gente não tivesse uma situação por trás dessa lei de formação? Se nós tivéssemos apenas a lei de formação como sendo 4,25 L, como que nós poderíamos encontrar o domínio e o contradomínio dessa situação? A professora Alessandra vai nos contar como. Bom, então, quando nós definimos uma função, sempre nós precisamos desses três elementos: domínio, o contradomínio e a lei de formação. Nós avaliamos, então, nessa situação, como a professora já comentou, o domínio e o contradomínio sujeitos a um determinado contexto. Isso acontece quando nós utilizamos as funções na interpretação de determinadas situações. Nós utilizamos, no caso, o conjunto dos números reais com a parte positiva e o zero. Mas existem situações, por exemplo, em que eu estou trabalhando com alguma variável que só assume valores inteiros. Nada impede de construir o domínio daquela função como sendo o conjunto de números inteiros. Se nós considerássemos, por exemplo, que o posto só vende quantidades inteiras, então ele vende 1 litro, ou vende 2, ou vende 3, se fosse acrescentado esse tipo de informação, nós poderíamos modificar novamente o domínio e considerar como conjunto de números inteiros. Então, veja, quando eu tenho uma função restrita a algum contexto, eu sempre vou interpretar aquela função do ponto de vista do contexto, uma situação em que ela faça sentido e esteja de acordo com o problema que está sendo representado. Agora, nós vamos utilizar a mesma função, a mesma lei de formação que nós já vimos, mas vamos desconsiderar o contexto. Vamos analisar somente a função enquanto conceito matemático. Então, vamos ao quadro. E como nós estamos trabalhando com a função propriamente dita, ao invés de trabalhar com o conjunto dos números reais positivos com zero ou os reais não negativos, eu vou considerar o domínio como sendo R
e o contradomínio como sendo R. Então, eu estou tomando todo o conjunto de números reais. Então, eu vou considerar a minha variável independente, eu vou chamar de x, exatamente para desconsiderar aquela relação com os litros. E a lei de formação vai ser o f de x igual a 4,25 vezes x. Então, veja, eu consigo construir essa função. Se eu tomo um valor real, quando eu multiplico esse número real por 4,25, eu continuo tendo um número real. Então, a função ela está bem definida, eu consigo associar com todos os números reais dessa forma. O meu conjunto é infinito. Quando eu vou multiplicando por 4,25, eu sempre vou conseguir o resultado no conjunto. Então, veja, essa função ela tem uma lei de formação com uma característica particular. Eu tenho um valor constante, o 4,5, que multiplica a minha variável independente, que é x. E veja, 4,25 multiplica x. Se eu avalio o x, eu interpreto ele como uma potência, veja que o expoente dessa potência é 1. Então, eu tenho constante multiplicando variável independente. As funções que assumem essa forma, ou então funções, por exemplo, 4,25x mais 2, funções dessa natureza elas vão ser classificadas como funções de primeiro grau, funções polinomiais de primeiro grau. Veja, eu tenho a presença de constantes e eu tenho uma constante que multiplica a variável independente, onde o seu expoente o máximo vai ser 1. Então, eu vou ter x, eu não tenho x quadrado, não tenho x ao cubo. O maior termo que eu posso identificar aqui é o termo x, ou x elevado a 1. Então, essa é a característica de uma função de primeiro grau. Como ela é uma função, então ela precisa ter todos os elementos que nós já estudamos. Domínio, contradomínio, no contradomínio eu posso estudar a imagem e a lei de formação. O que vai caracterizar essa função como uma função de primeiro grau é o tipo de lei de formação que ela possui. Então, nós temos diversas funções que podem ser estudadas. Polinomiais, exponenciais, trigonométricas. A mudança que vai acontecer entre essas funções é a lei de formação assumir um outro tipo de formato. E quando nós modificamos essa lei de formação, em algumas situações nós vamos ter interferências em relação ao domínio. Por exemplo, uma função que não pode ser definida em zero, não pode ser definida em algum ponto específico. Então, existem algumas restrições para alguns tipos de funções. Mas, no caso que nós vamos estudar, que são as polinomiais de primeiro grau, eu não preciso estabelecer nenhum tipo de restrição sobre o domínio quando eu estudo a função por si só, enquanto um conceito. Agora, quando eu associo com contextos, aí existe a necessidade, então, de restringir um domínio, de restringir um contradomínio. Então, nós vamos ao quadro agora avaliar a nossa função de primeiro grau e como que ela é classificada. Então, uma função, vamos considerar aqui o caso geral, de R em R. Ela é chamada de função afim, ou função polinomial de primeiro grau, ou função de primeiro grau, quando eu consigo identificar dois números reais A e B, de tal forma que a lei de formação da função é dada por AX mais B, ou seja, A vezes X mais B, em que X é um número real. Veja, X é a variável independente, está presente no domínio, no primeiro conjunto. O f de x é a imagem, então é uma combinação com x e com constantes. Ele é um elemento do segundo conjunto, que aqui no caso também é o conjunto de números reais. Então aqui nós temos o exemplo da função de lei de formação 2x menos 1. Então veja, nesse caso, a constante a recebe o valor 2, que é o coeficiente de x, e o b recebe o valor menos 1. Porque veja, na lei de formação eu tenho ax mais b. Aqui eu tenho 2x mais menos 1. Então, por isso que o b assumiu o valor menos 1. Domínio e contradomínio dessa função podem ser descritos pelo conjunto de números reais. Eu não tenho nenhum tipo de restrição. E não importa qual é o número real que eu substituo em x. 2 vezes x menos 1 vai sempre retornar um número real.
Então, tanto o domínio eu posso avaliar como todo conjunto de números reais, como o contradomínio. E nesse caso, a imagem também vai coincidir com o contradomínio. Todos os elementos do segundo conjunto eles vão ser utilizados. Na representação gráfica, então nós trabalhamos com o plano cartesiano. No eixo horizontal eu tenho o eixo X, é onde eu vou descrever o meu domínio, vou descrever a variável independente, enquanto que no eixo Y, o vertical, eu vou analisar o contradomínio, ou então eu posso analisar também a imagem. Então, no eixo horizontal são os possíveis valores de x enquanto variável independente. No eixo vertical são os valores que estão associados a elementos do domínio. Então, são as imagens dos elementos do domínio. E qual é a característica, então, do gráfico dessa função? Ela vai ser descrita por uma reta. Então, toda função polinomial de primeiro grau, que assume essa lei de formação ax mais b, a representação gráfica dela vai ser dada por uma reta. Se eu tomo domínio, contradomínio infinitos, então eu tenho a reta, ela vai descrever todos os pontos porque esses conjuntos são infinitos. E existem alguns casos especiais. Eu tenho uma função polinomial de primeiro grau sendo chamada de linear quando a sua lei de formação é f de x igual a vezes x. Então perceba, nesse caso eu tenho b sendo igual a zero, mas a constante a precisa ser necessariamente diferente de zero, que foi o problema do combustível. Então, nós tínhamos 4,25x. Então, ele vai estar associado a uma função polinomial de primeiro grau, mas que assume essa particularidade. Ela vai ser chamada de função linear. E qual que é a diferença, então, dessa função linear, pensando no conjunto das funções afim como um todo? Como a constante b assume o valor zero, então sempre eu tenho um produto da variável independente por uma constante específica. Se o meu x for zero, 2 vezes x, zero. Então, a imagem de zero por essa função é zero. Então, quer dizer que o gráfico dessa função linear sempre vai interceptar os dois eixos, né, vai passar pela origem. Então, o ponto 0, 0 é um ponto pertencente à sua representação gráfica. Então, a função polinomial de primeiro grau é descrita por uma reta. Se a reta passa pela origem, então nós temos o gráfico de uma função linear. E diferente dessa, quando eu tenho agora que o a assume valor zero, a função vai receber o nome de função constante. Então, a sua lei de formação é f de x igual a b. O que nós vimos lá na primeira atividade, nós tínhamos um diagrama em que nós tínhamos a relação sendo função e todos os pontos eram levados em 5. Então, a função que estava sendo ilustrada lá era essa função constante. Naquele caso, o b assume o valor 5. Então, a função constante é aquela em que, independente do valor que eu tomo no domínio, a sua imagem sempre vai ser um valor específico, como é o caso dessa função, f de x igual a 2. Veja, não importa o valor de x que eu estou tomando, pode ser positivo, negativo, racional, irracional, a imagem vai sempre ser igual a 2. E com isso, o gráfico dessa função vai ser uma reta, agora paralela ao eixo x, porque independente do valor de x que eu tomo, se eu tomo 1, se eu tomo 3, a imagem vai ser sempre o número 2. Né? Lembrando que domínio eu avalio na horizontal e o contradomínio ou a imagem eu vou avaliar no eixo vertical. Então, essa é a característica que nós podemos destacar geométrica das funções polinomiais de primeiro grau. Então, sempre eu vou descrever o gráfico dessas funções por retas. E aí eu tenho os casos especiais, que são as funções lineares e as funções constantes. E assim como nós já vimos no problema do combustível, existem diversas situações em que nós podemos utilizar esse tipo de função na descrição de algum fenômeno para relacionar variáveis entre si. Então, nós vamos conferir agora alguns exemplos diferentes do que nós já discutimos. Então, nessa situação, um plano de saúde cobra uma mensalidade fixa de R$100, acrescida de R$50 por consulta realizada no mês. Então, veja, a mensalidade que o usuário
paga mensalmente vai depender dessa taxa fixa. Então, não importa a quantidade de consultas, essa taxa sempre é cobrada, mas existe uma taxa variável que é de R$ 50 por consulta. Então, o valor V que vai ser pago por um cliente em um determinado mês, sendo calculado em função da quantidade X de consultas que ele realizou no mês, vai ser dado por essa expressão, V de X igual a 100 mais 50X. Então, o valor que esse cliente paga vai ser os R$ 100, que é a tarifa fixa, mais 50 vezes o número de consultas, 50 vezes X. Então, veja, é uma função polinomial de primeiro grau. A constante A, no caso, é 50. Veja, o A é o coeficiente sempre da variável independente. E o termo independente, no caso, é o constante igual a 100. Uma outra situação. O perímetro P de um quadrado pode ser dado em função da medida de seus lados. O quadrado é uma figura geométrica que tem 4 lados, todos de mesma medida. O perímetro de uma figura plana é dada como a soma das medidas dos lados dessa figura. Só que no quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Se ele tem 4 lados, todos de medida A, o perímetro dele vai ser dado por 4 vezes A, que aí é um caso de função linear. Então, veja, não importa qual é a medida do lado do quadrado, o perímetro sempre vai ser dado por 4 vezes essa medida de lado. O que eu preciso para complementar essas duas situações? Eu preciso acrescentar o domínio, o contradomínio, mas é importante observar, nesses dois casos, o tipo de lei de formação que nós temos. Então, no caso, uma lei de formação da função polinomial de primeiro grau com todos os seus elementos, e no segundo caso, o caso especial, que agora é a função linear. Então, qualquer função que você estude, que exista então uma variável independente, uma variável dependente, ou construa algum tipo de representação dessa forma, em que eu tenho uma constante multiplicando a variável independente, acrescida de uma outra constante, então ela vai ser uma lei de formação característica de uma função polinomial de primeiro grau. O interessante de observar esse tipo de função é qual é a variável independente, qual é a variável dependente e que tipos de relações nós podemos estabelecer partindo da lei de formação e partindo também da representação gráfica. Então, nós podemos utilizar também esse tipo de interpretação e nós vamos conferir ao longo dessa aula. Mas, antes de avaliar essas comparações, essas características, nós temos uma proposta de atividade para que você possa também utilizar as características da função polinomial de primeiro grau na representação de uma determinada situação. Então, acompanhe no quadro. Uma indústria de confecções, na produção de uma peça de roupa específica, possui um custo fixo de produção no valor de R$ 800, adicionado a um custo variável de R$ 20 por peça produzida. Então, qual vai ser o custo dessa indústria na produção de 50 unidades? E na produção de um número X qualquer de peças? Como você representaria essa situação? Então, analise, represente a função associada, investigue a questão das 50 unidades e logo na sequência vamos continuar discutindo sobre esse tema.
Para nós analisarmos essa situação, nós vamos precisar, então, encontrar a lei de formação e depois, posteriormente, nós vamos precisar encontrar qual o valor a ser pago por essa quantidade. Então, acompanhe comigo no quadro como que nós vamos realizar essa atividade. Nós sabemos que há um custo fixo de produção de R$ 800 e um custo variável por peça produzida de R$ 20. A nossa primeira pergunta diz o seguinte: qual será o custo dessa indústria na produção de 50 unidades? Então, nós temos que, para descobrir o custo da produção, nós temos que o custo de 50 peças, como que ele será dado? Será dado por 800, que é o meu custo fixo, mais um custo variável de R$ 20 por peça. Então, eu tenho aqui R$ 20 pela minha quantidade de peças. Nesse caso, é 50. Então, nós vamos ter, multiplica primeiro 20 vezes 50, nós temos 800, mais 20 vezes 50, 1.000. Nós vamos ter um valor de R$ 1.800. Então, observe que nós encontramos ali esse valor do custo da variável da produção de 50 unidades como sendo de R$ 1.800. E se eu quisesse, né, a nossa segunda pergunta é justamente como que eu posso determinar essa produção para um número X qualquer de unidades. Então, nós temos que o nosso custo, ele depende da quantidade de peça produzida. Aqui no caso, a nossa peça produzida, nós vamos denominá-la como sendo X, é a nossa variável independente, e o nosso custo é a nossa variável dependente. E como que nós vamos escrever a lei de formação? Nós temos um custo fixo, independente se há produção ou não, nós vamos pagar, a indústria, né, irá pagar R$ 800, mais esse custo variável, que é R$ 20 vezes a quantidade de peças que foi produzida, aqui no caso X, que é o que vocês mandaram como contribuição, né? É isso mesmo, a nossa lei de formação do nosso custo. Parabéns pela contribuição, está correta. Essa é a lei de formação. Mas observe que, quando nós estamos falando sobre função, nós precisamos analisar a nossa lei de formação, mas nós também precisamos analisar o nosso domínio, o nosso contradomínio. Além disso, nós podemos também analisar a representação gráfica da nossa função, que isso, né, irá nos mostrar algumas características. E é pensando nisso que eu tenho outras 3 perguntas. Acompanhe no quadro. Qual é o domínio dessa função custo? Qual é o seu contradomínio e o que podemos afirmar a respeito dessa representação gráfica da função? Primeiro, vamos analisar o domínio da minha função. Nós já sabemos que a minha função, ela é a nossa lei de formação da nossa função. Como que a gente descobriu qual é a lei de formação? Nós já vimos que a lei de formação, ela é dada por C de X igual a 800 mais 20 mais 20x. Essa é a nossa lei de formação. Nós temos que denominar quem é o domínio e quem que é o contradomínio. O nosso domínio da minha função, o domínio da nossa função C, ele pode ser dado como conjunto dos números reais positivos. Por quê? Nós vamos produzir sempre uma quantidade positiva ou zero de peças. Então, o nosso domínio é o conjunto dos números reais positivos. E o nosso contradomínio? O nosso custo, ele pode ser, né? Ele pode assumir qualquer valor real. Então, o nosso contradomínio pode ser o conjunto dos números reais. Quem que é a nossa imagem, né? Fazendo uma associação aí, nós temos o domínio, o contradomínio, e como que nós podemos analisar quem que é a imagem desse conjunto C? A imagem são todos os valores que a minha função irá assumir quando eu associo um valor do domínio. Observe aqui, o conjunto do domínio, né, é os reais não negativos, ou seja, os reais positivos com o zero. Então, o primeiro valor que pode assumir é zero.
Se eu tenho uma quantidade, se a indústria não produz nenhuma quantidade de peças, nós vamos ter um valor fixo de 800. Então, quer dizer que a minha imagem, ela varia do valor 800 até o infinito, dependendo, né, dos valores que nós jogarmos para o meu domínio. Então, o meu conjunto imagem é 800, é o intervalo de 800 ao infinito positivo. Como que nós podemos escrever a função agora? Denominamos domínio contra domínio. Então, a nossa função C é uma função de R mais em R. E a nossa variável x, ela leva na nossa lei de formação C de x igual a 800 mais 20x. Essa, né, é a nossa função, com o nosso domínio, com o nosso contradomínio. E como que nós podemos representar graficamente essa situação? Eu trouxe aqui para você, no software GeoGebra, a representação gráfica da nossa função. Observe aqui que nós temos a nossa função 800 mais 20x, que é a função, a lei de formação que nós acabamos de encontrar. E agora vamos analisá-la graficamente. Temos uma reta, conforme a professora Alessandra nos falou. Aqui no eixo vertical nós temos o custo da nossa função, a variável dependente, custo. Aqui no eixo horizontal nós temos a variável independente, no caso, a quantidade de peças produzidas. Observe que a nossa reta, ela está partindo do 800, que é o primeiro valor da imagem. Quando eu associo o nosso domínio, observe que o nosso domínio é de 0 até o infinito, né? Então, eu tenho aqui todos os valores positivos com o 0. E quando eu associo o 0, esse valor 0, na nossa lei de formação, nós vamos ter um valor de 800. Esse é o primeiro elemento no meu conjunto imagem. A partir dele, nós construímos, né, nós temos aqui os demais valores da minha função. E o que nós podemos analisar? Qual a característica desse gráfico que nós podemos ter? Analisando um gráfico, a gente consegue dizer se a nossa função ela é crescente ou ela é decrescente. Para analisarmos essa situação especial, nós vamos usar o seguinte artifício. Se eu tenho aqui o ponto... Se eu tenho aqui do ponto... Se eu tenho aqui do ponto D até o ponto... Se eu pegar dois pontos do meu gráfico, nós vamos conseguir analisar esses pontos, né? Analisar a imagem. Nós precisamos de dois pontos do meu domínio para analisar esses dois pontos, qual é a imagem desses dois pontos. E aí a gente compara essas imagens. Então, aqui eu tenho o ponto 4, a nossa imagem, que ali no caso é 0... Ponto 4, que a nossa imagem é 875,1. E nós temos também, se a gente for analisar, pegar outro ponto, por exemplo, quando x vale 10, e nós vamos até a nossa imagem, qual que é a nossa imagem? Nossa imagem é 100. Então, se eu vou comparar esses dois valores de x, observe quando x vale 4, o meu custo é de 875,10. Quando o meu custo é mais ou menos esse valor, quando o nosso custo nossa produção é de 10 e o meu custo é de 1.000, o nosso custo ele é de R$1.000. Observe que, à medida que eu aumento o valor do x, o que está acontecendo com a minha imagem? Eu também tenho valores maiores para a minha imagem. Isso é uma característica de uma função crescente. Então, à medida que eu aumento, que eu vou aumentando valores do meu x, que eu vou associando valores maiores à minha função, se a minha imagem ela também cresce, nós temos aí o que nós denominamos de função crescente. Então, essa é uma forma da gente caracterizar, da gente analisar o nosso gráfico. E agora a professora Alessandra vai nos mostrar uma outra situação que a gente pode analisar por meio da função. Então, agora nós vamos utilizar ainda a função polinomial de primeiro grau, mas com uma situação um pouco diferente do que nós estávamos trabalhando até o momento. Então, nós vamos ao quadro acompanhar o enunciado. Então, nós queremos descobrir o tempo necessário
para esvaziar um reservatório de água. Então, uma empresa de tratamento de água precisa esvaziar um reservatório com volume de 5.000 litros de água para efetuar a manutenção periódica. Suponha que inicialmente o reservatório está cheio, em sua capacidade total, então com volume de 5.000 litros, e que ele não esteja recebendo água de outras fontes. Além disso, considere que o processo para esvaziá-lo será feito apenas por uma torneira que retira a água desse reservatório a uma vazão de 25 litros por minuto. Bom, então nós temos na situação o reservatório cheio, com os seus 5.000 litros de água. No instante inicial, essa torneira é aberta e é deixada essa água escoar a essa vazão de 25 litros por minuto. O objetivo é esvaziar, então, esse reservatório. Qual vai ser o tempo necessário para esvaziar o reservatório? Então, o que nós estamos avaliando nesse caso? Nós estamos identificando qual vai ser o volume do reservatório em função do tempo, porque eu quero identificar o tempo necessário para que o volume, que era 5.000 litros, se torne zero. Então, quanto tempo demora esse processo? O volume de água, então, inicial é o de 5.000 litros e a torneira elimina 25 litros por minuto. Bom, então, se eu tinha no tempo inicial, vamos considerar alguns valores. No tempo inicial, o volume no reservatório é de 5.000 litros. Após 1 minuto, então, já foi retirado 25 litros do reservatório. Então, ele não tem mais os 5.000. Ele tem 5.000 menos os 25 litros que já foram retirados. Após 2 minutos. Então, ele tinha retirado 25, após mais 1 minuto, ele retirou mais 25. Então, o volume no reservatório, o que tem de água ainda no reservatório é 5.000 menos 50, que foi o 25 do primeiro minuto mais 25 do segundo minuto. E assim sucessivamente. Bom, então, nós estamos relacionando uma variável que eu vou chamar de T, que representa o tempo, no caso, dado em minutos, e uma variável que eu vou chamar de V, que é o volume de água que ainda tem no reservatório. Então, sempre eu vou me referir ao que resta no reservatório, que vai ser dado em litros. Então, veja, se após 1 minuto eu tenho 5.000 menos 25, após 2 minutos eu tenho 5.000 menos 50, então após T minutos, eu vou ter os 5.000 litros menos o que já foi retirado. Se a água retira, a torneira retira 25 litros de água por minuto, se for X minutos ou T minutos, então ela vai retirar 25 vezes T. Então, o volume de água no reservatório vai ser 5.000 menos o que já foi retirado até aquele momento pela torneira. Então, no instante T qualquer, é 5.000 menos 25T. O que nós queremos saber? Qual que é o tempo necessário para esvaziar? Em qual instante esse reservatório estará vazio? Quando ele estiver vazio, eu sei que o volume nesse instante vai ser zero. Então, eu quero identificar qual é o valor de T, então qual é o tempo para o qual o volume atinge esse valor zero. Então, o zero eu vou substituir na função. Então, eu vou substituir V de T por zero e eu quero determinar T. Então, é 5.000 menos 25T. Se eu somo 25T em ambos os membros, então eu vou ter 25T igual a 5.000. Se eu divido ambos os membros por 25, 5.000 dividido por 25 é igual a 200. Se a unidade de medida do tempo é minutos, 200 minutos. O que isso significa? Significa que, desde o momento em que foi aberta essa torneira, é necessário um período de 200 minutos ou de 3 horas e 20 minutos para que o volume de água no reservatório seja zero. Então, nós podemos estudar essa situação também por uma função polinomial de primeiro grau. Veja, o coeficiente da minha variável independente é menos 25. Então, o A assume o valor menos 25. E o coeficiente B assume o valor
5.000. Mas qual que é a relação agora desse valor 200 com a função? Qual que é o significado desses 200 minutos em relação à função? Esses 200 minutos é o que nós chamamos de raiz da minha função. O que é essa raiz? É justamente o valor, né, que eu tenho a imagem zero. Então, é justamente, quando a gente procurou, né, esse tempo, que o meu reservatório ele tem 0 litros, né, ele acabou toda a água ali, nós encontramos 200. Isso significa que em 200 nós não temos nada de água dentro daquele reservatório. É o que nós denominamos de raiz ou zeros da função. E você percebeu que para encontrar esse raiz ou zero, nós nos recaímos numa equação do primeiro grau. Nós vamos ter ali um valor igual a outro. Nós estamos buscando qual o valor da minha variável que tem que assumir para que eu tenha um valor zero. Então, buscar essa função, nós temos que resolver essa equação do primeiro grau associada à função. E você já viu como encontrar, como resolver uma equação do primeiro grau, né, em aulas passadas. Mas o que é essa raiz? Qual a definição de uma raiz ou zero de uma função? Acompanhe no quadro. Uma raiz ou zero de uma função, f do conjunto dos números reais ao conjunto dos números reais, com f de x igual a ax mais b, para a e b reais, consiste em um número r no domínio de f, para o qual, quando eu calculo a minha função nesse número, eu tenho a minha imagem igual a zero. Então, eu vou buscar um número r, de tal forma que, quando eu associo esse número com a minha lei de formação, nós vamos ter um valor zero. O que isso representa graficamente? Nós temos aqui a função f de x igual a 2x menos 1. Nós temos uma função polinomial do primeiro grau, cujo nosso coeficiente a é 2, o nosso coeficiente b é menos 1. Já vimos também que a sua representação gráfica, né, é uma reta. E como que nós podemos encontrar esse valor? Observe pela definição. Eu busco o número r, tal que quando eu calculo, nós temos igual a zero. Então, se r é igual a meio, veja o que acontece. F de meio vai ser igual a quanto? 2 vezes meio, que nós vamos substituir no lugar do x o valor meio, menos 1. Então, nós temos aqui 2 vezes meio, 1. 1 menos 1, 0. Então, 1 meio é raiz de f. Aqui nós estamos testando se 1 meio é raiz de f. Como que você poderia encontrar essa raiz? Nós vamos utilizar a definição. Nós sabemos que eu tenho que buscar um número tal que seja igual a zero. Ou seja, a minha imagem, ela deve ser igual a zero. Então, eu tenho que 2x menos 1 tem que assumir o valor zero. E assim, utilizando as regras que você já viu de como resolver uma equação, nós podemos somar em ambos os membros da igualdade 1, nós vamos ter 2x igual a 1, e nós podemos dividir ambos os membros da igualdade por 2. Nós vamos ter x igual a meio. Assim, a gente chega àquele valor que nós já comprovamos que dá zero. Essa é a forma algébrica da gente encontrar a raiz da nossa equação. Nós precisamos igualar a nossa função a zero e encontrar a raiz. E a representação gráfica, né? O que significa essa representação? O que significa essa raiz na minha representação gráfica? Observe que a minha reta, ela intercepta o eixo x em um determinado ponto. E é justamente esse ponto, x igual a meio, que a minha reta intercepta o eixo x. Então, a raiz, como que eu sei qual é a raiz ou zero de uma função? Analisando o meu gráfico. Eu busco qual é o ponto que a minha reta ela intercepta o eixo x. Aqui nesse caso, ela interceptou o eixo x em x igual a meio. Então, essa é a ideia, né, por trás de uma raiz ou zero de uma função. Você pode encontrar esses dois nomes. Você sempre vai buscar um valor de tal forma que, quando eu calculo a minha função, quando eu aplico a minha lei de formação com esse valor, nós vamos ter o resultado zero, nós vamos ter a imagem zero. E isso graficamente representa, né, a interceptação do eixo, da reta no eixo. Então, eu tenho ali o ponto onde o meu eixo ele intercepta, a reta intercepta o meu eixo x. E pensando nisso, nós podemos analisar a situação do tanque, né,
olhando para essa ideia de zeros da função. Acompanhe no quadro. Qual a função que descreve esse fenômeno? A gente já viu qual é essa função, agora nós vamos analisar também o seu domínio e o seu contradomínio. E qual é a representação gráfica para essa função? Essas são as duas questões que nós vamos analisar. Primeiro, nós temos que descrever qual é a nossa função. Bom, a nossa função, nós já vimos que a sua lei de formação é dada por... Então, vou escrever aqui a lei de formação que você já viu com a professora Alessandra. O volume em relação ao tempo é igual a 5.000 menos 25t. E agora nós temos que analisar o nosso domínio, o nosso contradomínio dessa função. Analisando o domínio e contradomínio da função dentro do contexto, então nós vamos analisar a função não separada de um contexto, mas dentro do contexto de esvaziar esse reservatório. Analisando essa situação, o que nós temos? Que o nosso reservatório, a gente também já descobriu que em 200 minutos nós temos que o reservatório ele tem um volume igual a zero. Então ele gasta 200 minutos para esvaziar, para ter o primeiro momento que ele é zero. Qual que é o meu domínio? E qual que é a variação do meu tempo? O meu tempo, observe que ele não varia em todo o conjunto dos números reais nessa situação. Nessa situação, o meu tempo ele varia de 0 a 200, porque chega em 200, a gente não tem mais água no reservatório. Então aqui, o domínio da nossa função V é um intervalo, onde o meu tempo ele varia de 0 a 200. Observe que não é mais o conjunto como um todo, como a gente trabalhou nas outras situações, né? Nós temos aqui uma restrição. O contradomínio da minha função, ele vai ser dado por... Qual que é o valor, qual que é a quantidade de volume que nós temos? O máximo, o nosso reservatório, ele tem um volume máximo de 5.000 litros. E ele varia até chegar a zero. Então, o meu contradomínio da minha função, nessa situação, é de 0 a 5.000. Essa é a variação do meu volume. Então, nós podemos escrever a nossa função como sendo V de 0 a 200 e de 0 a 5.000. E a nossa lei de formação, nós temos aqui que o T, ele leva em V de T igual a 5.000 menos 25t. Essa é a função da situação que nós acabamos de analisar. E a próxima pergunta é qual que é a raiz ou o zero da função? A gente já descobriu. Você já fez junto com a professora Alessandra qual que é o tempo gasto para que eu tenha uma quantidade zero de água no meu reservatório. Nós vimos que o zero da minha função é T igual a 200. Quando T é igual a 200, então quando eu calculo V de 200, nós vamos ter que esse volume é igual a zero. E qual que é a representação gráfica da minha situação? Aí nós vamos analisar essa representação aqui no GeoGebra. Eu tenho aqui a representação do meu volume, da minha situação. Então, nós temos aqui o nosso volume, ele começa em 5.000 e observe que ele vai decrescendo. Então, isso daqui já é um indício que a nossa função é decrescente. Nós precisamos analisar ainda essa função para verificar se realmente é decrescente. E observe também que a minha função, ela é um segmento. Observe que ela vem de 500, ela começa aqui no meu domínio 0 até 200, porque nós a construímos dessa forma. Quando nós analisamos a situação quando nós analisamos essa função dentro da situação que nós temos, nós vimos que ela é construída dessa maneira. Então, eu tenho aqui o meu domínio de 0 a 200. Então, deixa eu dar um zoom aqui, que aí agora a gente vai
analisar se a nossa função ela é crescente ou decrescente. Para isso, nós vamos utilizar a mesma ideia. Nós vamos pegar um segmento, né, e vamos analisar em um ponto qual a imagem. E vamos comparar a imagem com outro ponto. Então, eu tenho aqui o nosso primeiro ponto, ponto A, no valor 20. Nós temos que o ponto B. Nós temos aqui, então, um segmento de A a B e nós vamos encontrar justamente qual que é o valor da minha imagem. Então, no ponto A, nós temos aqui que a minha imagem é aproximadamente 4.516,37, aproximadamente esse valor. E vamos comparar agora com outro ponto. Então, a gente vai ter o segmento D a E e vamos ver qual que é essa imagem. A imagem é aproximadamente 3.813,57. Então, no valor 50, nós temos aproximadamente 3.813,57. O que está acontecendo aqui? Observe que eu peguei um valor de tempo, aqui no caso 20, e nós temos um valor aproximado de 4.516,37 litros no reservatório. Peguei um valor 50, um tempo 50, e nós temos aproximadamente um valor de 3.813,57. À medida que nós estamos aumentando o valor do meu X, observe que eu estou crescendo com valores de X, de 20 fui para 50. O que está acontecendo com a minha imagem? A minha imagem ela está decrescendo. Eu tinha um valor 5.000, quando era 0, quando era 20 a gente tinha um valor aproximado de 4.516, quando era 50 nós temos um valor aproximado de 3.813. Observe que à medida que eu aumento os meus valores de X, a minha imagem, quando eu analiso, ela está decrescendo. E isso é uma característica das funções decrescentes. Observe que na função crescente, quando nós analisamos uma função crescente, o que está acontecendo com a minha imagem? Olha só, a minha imagem aumenta. Então, à medida que X aumenta, a imagem aumenta, nós temos uma função crescente. E quando o inverso acontece, quando o meu X aumenta, mas a minha imagem, ela diminui, nós temos aqui uma função decrescente. Então, para você analisar se uma função é crescente ou decrescente, você precisa, analisar esses pontos, analisar o que está acontecendo com o valor do meu X e a minha imagem para verificar se ela é crescente ou decrescente. E com isso, nós chegamos ao final da nossa aula. Nós vimos situações do nosso dia a dia que a gente pode analisar por meio das funções polinomiais do primeiro grau. Você viu características envolvendo essas funções, o que a caracteriza como tal. Até uma próxima. Então, espero que você tenha compreendido, então, como se constrói uma função e também como nós podemos empregá-la nas mais diversas situações. Então, é importante sempre que você fique atento aos elementos dessa função e como elas podem nos auxiliar na resolução, inclusive, de problemas do nosso dia a dia. Desejo a você bons estudos e até a próxima.